vai falar pra gente sobre um trabalho aí sobre corpo sadio, ok? Vamos lá, um bom trabalho para todos. Xingue. Ele que manda as mensagens, ele manda mensagem. Bom dia. Bom dia. Como é que estão vocês? Ótimo, então. Vejam só. Estava conversando ontem de manhã com o César e eu fiquei pensando o seguinte: o que, na verdade, um trabalho que é proposto para dizer para vocês hoje, relacionado a coaching ou processo de emagrecimento, tem relação com a parte espiritual e tudo mais. E eu até tinha ficado com uma certa interrogação que virou uma informação. E na prática é o seguinte: se tudo que se fala, tanto que nós temos visto, eu estou aqui desde ontem, mas desde todos vocês que estão aqui desde sexta-feira, e o que se lê por aí, e o que se divulga, que nós somos uma imagem e semelhança de Deus, e se essa centelha divina que habita nosso corpo, ela é verdadeira, ela se expressa das mais diferentes formas, nas mais diferentes regiões, então nós precisamos cuidar também desse templo que habita a centelha divina. Então, houve essa mudança de uma exclamação, de uma interrogação para uma exclamação. Eu vou procurar apresentar no tempo para vocês, aproximadamente 20, 25 minutos mais ou menos, uma ideia central do que é um trabalho voltado para essa área, que inclui PNL, hipnose, conteúdos de parapsicologia também, e o coaching que na prática estrutura tudo isso. Por isso eu fiz um resumo, porém, claro, o resumo por si só ele não pretende fazer com que o assunto se esgote nessa apresentação, porque o material é bem amplo. Então, vamos lá. Coaching, emagrecimento hipnótico. A proposta é exatamente essa: apresentar para vocês uma ideia do corpo enquanto uma totalidade enquanto uma manifestação física, mas habitado, como eu havia comentado, por uma centelha divina. E congregando os conteúdos de uma maneira a fazer com que a pessoa perceba um diálogo com o sintoma, que a gente vai fazer uma técnica hoje, que envolve exatamente isso. Ao invés da pessoa ficar brigando, ou como foi até comentado, de brigar e bater em ponto de faca, na prática é você reverter, deixar essa faca de lado e começar a dialogar com o sintoma e ver qual é o recado, qual a proposta que aquele sintoma ele tem para apresentar para a pessoa. E quando eu falo em sintoma, tem uma relação direta na proposta dessa palestra com o que faz com que a pessoa adquira um sobrepeso, ou por vezes, não necessariamente um sobrepeso, mas um processo alimentar muito inadequado ao que seria o ideal para ela ter uma vida mais saudável, e também com relação às pessoas que por vezes desejam fazer um processo de atividades físicas, fazer algum tipo de esporte, muitas vezes começam e não dão continuidade. Ou seja, esse curso que eu tenho feito já desde novembro do ano passado, já praticamente 10 edições, e é algo muito dinâmico e que ele vem sempre incluindo um diálogo com as pessoas que fazem esse curso para poder entender qual é a peculiaridade. Em cada cidade se percebe algumas nuances que são semelhantes e algumas diferenças. E isso eu vou falar para vocês daqui a pouquinho também. Quais as influências mais comuns dentro do que tem surgido no diálogo com os participantes e com as pessoas que eu também tenho atendido no consultório? O que tem sido mais comum é a conectividade alienante, da qual eu me acuso, eu também faço parte, por vezes utilizando o WhatsApp, Facebook e todas as outras formas de comunicação. Por vezes a gente se dispersa e vai fazer alguma outra coisa sem necessariamente estar vinculado ao que está apresentando, seja no próprio workshop, como está ocorrendo nesse final de semana, ou em outras atividades que a gente se encontra por aí. Não é nada difícil de perceber quando se vai em bar para encontrar os amigos, a gente vai encontrar só de corpo, porque a pessoa está com a cabeça baixada olhando o celular. Então você tem uma mesa com 4 ou 8 pessoas, dificilmente você vai ter ali, sei lá, metade realmente interessada no diálogo. É uma coisa que a gente precisa lidar, não é necessariamente algo ruim e nem totalmente bom. É essa busca do equilíbrio que ela necessariamente seria importante ter no diálogo
não só no ambiente terapêutico, mas no ambiente familiar, no ambiente relacional como um todo. Cultura, qual a influência com relação ao sobrepeso e também falta de atividade física mais frequente? Eu coloquei vinculado à civilização da carência, que o sistema Grisa pontua muito bem, e tem algumas cidades próximas de onde eu trabalho, que é Itapema, como por exemplo São João Batista em Nova Trento, que isso é algo ainda muito evidente, embora a presença de pessoas provenientes do Rio Grande do Sul, Paraná e outras maneiras de ver o mundo estão começando a influenciar na cidade, mas ainda é muito evidente aquela influência italiana, onde a pessoa percebe o seguinte: reunião é na base da comida. Mesa cheia, se não tiver mesa cheia, cara é pobre. Se não comer muito, é porque tu é um baita mal educado. Não sai de lá meio aquela puxadinha aqui, ou diz um salzinho de fruta, alguma coisa parecida, então você é um baita mal educado. Então como é que você vai lidar com isso? E aí por vezes você diz, não, tô dieta, que dieta aqui, deixa de bolacha, come aí. Deixa a dieta para segunda, só não sabe de que ano. Oi? Para fazer parte do grupo. Para ter que já fez. Exatamente. E quem é que vai querer fazer uma desfeita? Como lidar com isso? Quanto comer, como comer e o que fazer com essa regata? Então, tem alguns pontos que eu levanto, e como esses que pelo menos eu achei que são mais relevantes, que eles não são engessados e prontos. Por vezes, isso aqui daqui a 6 meses pode sofrer algumas alterações, incluir algumas coisas, excluir outras, porque essa parte também de grupos sociais, que é o que acaba já se falando agora nesse momento, quando você faz parte de um grupo social familiar, de amigos, de colegas de trabalho, como é que esse grupo funciona, como é que ele interage e qual é essa relação que ele tem com a comida. Houve uma certa ocasião que eu estava com a minha esposa tomando um café lá perto da Polícia Rodoviária de Itapema, que é o Café do Tirolês. Eu e ela nos sentamos no carro que a gente já tinha ido outras vezes, comendo normalmente, e tinham 2 rapazes e uma moça. E eles estavam bem, mas bem acima de peso. A gente olhou, tudo bem, a gente se sentou relativamente perto, como daqui ali naquela cadeira. E aí a gente serviu, fomos tomar o café, e aí de repente a gente começou a ouvir risada, e a gente foi, que ouvir terapeuta é uma praga, né? Para desligar só se botar aquele de natação para você, às vezes, se desligar. Daí a gente ouvindo, eles estavam rindo do pouquinho que a gente estava pegando, e do pouquinho que a gente estava comendo. A gente estava conversando e comendo devagar, conversando, comendo devagar, conversando, comendo devagar. A gente comeu bastante, mas num ritmo tranquilo. E eles falaram, como uma faxineira que trabalha lá em casa, ela disse assim, eles botaram para dentro. Foi um negócio absurdo, mas aí a gente fazer o quê, né? Vamos querer ir na mesa de para isso aí? Não pediram uma opinião. Diga, Greta. Não, eu digo, existe uma receita simples e rápida até para contentar as pessoas que você visita e come menos do que eles gostariam que você comesse, para provar que você gostou da comida. Eu digo, CD número 12, segunda faixa. Vamos aprender a saborear a comida. Olha, desculpa, estou gostando tanto dessa sua comida que eu estou saboreando devagar, por isso pode ser que eu acabe comendo pouco. Mas eu vou saborear porque está muito gostoso. Eu nem poderia perceber, mas sempre quando eu vou lugar com alguém, eu digo na prática a gente vai falar sobre isso também. Eu como bem devagar. Tá, na questão familiar é isso. Que eu como pouco e os sintomas mais comuns, isso tudo resolve, então é só ansiedade e raiva. Volto a falar, isso não fecha a questão, é algo muito amplo. O que eu tenho percebido é que, se fosse dar um percentual, digamos que 70%, 80% é a ansiedade que tem ocorrido, pelo menos nos grupos que eu tenho trabalhado, nos atendimentos individuais que eu tenho feito. Mas a raiva, curiosamente, ela surgiu de um jeito bem mais intenso no grupo que eu terminei essa semana, porque a ansiedade, até mesmo como o próprio Luiz falou, síndrome de pensamento acelerado, a vontade da pessoa fazer as coisas num ritmo alucinante, tá? Vai falar pra gente sobre um trabalho aí sobre corpo sadio, ok? Vamos lá, um bom trabalho para todos.
a Xing? Ele que manda as mensagens. Ele manda mensagem. Bom dia. Bom dia. Como é que estão vocês? Ótimo, então. Vejam só. Estava conversando ontem de manhã com o César e eu fiquei pensando o seguinte: o que, na verdade, um trabalho como o que eu me proposto para dizer para vocês hoje, relacionado a coaching ou processo de emagrecimento, tem relação com a parte espiritual e tudo mais. E eu até tinha ficado com uma certa interrogação que virou agora uma informação. E na prática é o seguinte: se tudo que se fala, tanto que nós temos visto, eu estou aqui desde ontem, mas desde todos vocês que estão aqui desde sexta-feira, e o que se lê por aí, e o que se divulga, que nós somos uma imagem e semelhança de Deus, e se essa centelha divina que habita nosso corpo, ela é verdadeira, ela se expressa das mais diferentes formas, nas mais diferentes religiões, então nós precisamos cuidar também desse templo que habita a centelha divina. Então, houve essa mudança de uma exclamação, de uma interrogação para uma exclamação. Eu vou procurar apresentar no tempo para vocês, aproximadamente 20, 25 minutos mais ou menos, uma ideia central do que é um trabalho voltado para essa área, que inclui PNL, hipnose, conteúdos de parapsicologia também, e o coaching que na prática estrutura tudo isso. Por isso eu fiz um resumo, porém, claro, o resumo por si só ele não pretende fazer com que o assunto se esgote nessa apresentação, porque o material é bem amplo. Então, vamos lá. Coaching, emagrecimento e hipnose. A proposta é exatamente essa: apresentar para vocês uma ideia do corpo enquanto uma totalidade enquanto uma manifestação física, mas habitado, como eu havia comentado, por uma centelha divina. E congregando os conteúdos de uma maneira a fazer com que a pessoa perceba um diálogo com o sintoma, que a gente vai fazer uma técnica hoje, que envolve exatamente isso. Ao invés da pessoa ficar brigando, ou como foi até comentado, de brigar e bater em ponto de faca, na prática é você reverter, deixar essa faca de lado e começar a dialogar com o sintoma e ver qual é o recado, qual a proposta que aquele sintoma ele tem para apresentar para a pessoa. E quando eu falo em sintoma, tem uma relação direta na proposta dessa palestra com o que faz com que a pessoa adquira um sobrepeso, ou por vezes, não necessariamente um sobrepeso, mas um processo alimentar muito inadequado ao que seria o ideal para ela ter uma vida mais saudável, e também com relação às pessoas que por vezes desejam fazer um processo de atividades físicas, fazer algum tipo de esporte, muitas vezes começam e não dão continuidade. Ou seja, esse curso que eu tenho feito já desde novembro do ano passado, já praticamente 10 edições, e é algo muito dinâmico e que ele vem sempre incluindo um diálogo com as pessoas que fazem esse curso para poder entender qual é a peculiaridade. Em cada cidade se percebe algumas nuances que são semelhantes e algumas diferenças. E isso eu vou falar para vocês daqui a pouquinho também. Quais as influências mais comuns dentro do que tem surgido no diálogo com os participantes e com as pessoas que eu também tenho atendido no consultório? O que tem sido mais comum é a conectividade alienante, da qual eu me acuso, eu também faço parte, por vezes, utilizando o WhatsApp, Facebook e todas as outras formas de comunicação. Por vezes a gente se dispersa e vai fazer alguma outra coisa sem necessariamente estar vinculado ao que está apresentando, seja no próprio workshop, como está ocorrendo nesse final de semana, ou em outras atividades que a gente se encontra por aí. Não é nada difícil de perceber quando se vai em bar, para encontrar os amigos, a gente vai encontrar só de corpo, porque a pessoa está com a cabeça baixada olhando o celular. Então você tem uma mesa com 4, 8 pessoas, dificilmente você vai ter ali, sei lá, metade realmente interessada no diálogo. É uma coisa que a gente precisa lidar, não é necessariamente algo ruim e nem totalmente bom. É essa busca do equilíbrio que ela necessariamente seria importante ter no diálogo, não só no ambiente terapêutico, mas no ambiente familiar, no ambiente relacional como um todo. Cultura.
qual a influência com relação ao sobrepeso e também falta de atividade física mais frequente, eu coloquei vinculado à civilização da carência, que o sistema Grisa pontua muito bem, e tem algumas cidades próximas de onde eu trabalho, que é Itapema, como por exemplo São João Batista em Nova Trento, que isso é algo ainda muito evidente, embora a presença de pessoas provenientes do Rio Grande do Sul, Paraná e outras maneiras de ver o mundo estão começando a influenciar na cidade, mas ainda é muito evidente aquela influência italiana, onde a pessoa percebe o seguinte: reunião é na base da comida. Mesa cheia, se não tiver mesa cheia, Cara é pobre. se não comer muito, é porque tu é um baita mal educado. Não sai de lá meio aquela puxadinha aqui, ou diz um salzinho de fruta, alguma coisa parecida, então você é um baita mal educado. Então como é que você vai lidar com isso? E aí por vezes você diz, não, tô dieta, que dieta aqui, deixa de bolacha, come aí. Deixa a dieta para segunda, só não sabe de que ano. Oi? Para fazer parte do grupo, para que a gente já fez. Exatamente. E quem é que vai querer fazer uma de 6? Como lidar com isso? Quanto comer, como comer e o que fazer com essa realidade? Então, tem alguns pontos que eu levanto, e como esses que pelo menos eu achei que são mais relevantes, que eles não são engessados e prontos. Por vezes, isso aqui daqui a 6 meses pode sofrer algumas alterações, incluir algumas coisas, excluir outras, porque essa parte também de grupos sociais, que é o que acaba já se falando agora nesse momento, quando você faz parte de um grupo social familiar, de amigos, de colegas de trabalho, como é que esse grupo funciona, como é que ele interage e qual é essa relação que ele tem com a comida. Houve uma certa ocasião que eu estava com a minha esposa tomando um café lá perto da Polícia Rodoviária ali em Itapema, que é o Café do Tirolês, e ela nos sentamos num local que a gente já tinha ido outras vezes, comendo normalmente, e tinham 2 rapazes e uma moça, e eles estavam bem, mas bem acima de peso. A gente olhou, tudo bem, a gente se sentou relativamente perto, como daqui ali naquela cadeira, e aí a gente serviu, fomos tomar um café, e aí de repente a gente começou a ouvir risada, e a gente foi, que ouvido terapeuta é uma praga, né? Para desligar só se botar aquele de natação para você, às vezes, se desligar. Daí a gente ouvindo, eles estavam rindo do pouquinho que a gente estava pegando, e do pouquinho que a gente estava comendo. A gente estava conversando e comendo devagar, conversando, comendo devagar, conversando, comendo devagar. A gente comeu bastante, mas num ritmo tranquilo. E eles falaram com uma faxineira que trabalha lá em casa, ela disse assim, eles botaram para dentro. Foi um negócio absurdo, mas aí a gente fazer o quê, né? Queria ir na mesa de para isso aí? Não pediram uma opinião. Diga, Greta. Não, eu digo, existe uma receita simples e rápida até para contentar as pessoas que você visita e come menos do que eles gostariam que você comesse, para provar que você gostou da comida. Eu digo, CD número 12, segunda faixa. Vamos aprender a saborear a comida. Olha, desculpa, estou gostando tanto dessa sua comida que eu estou saboreando devagar, por isso pode ser que eu acabe comendo pouco. Mas eu vou saborear porque está muito gostoso. Eu nem sabia mas sempre quando eu vou ligar com alguém, eu digo Na prática a gente vai falar sobre isso também. eu como bem devagar. Tá, na questão familiar é nisso. Que eu como pouco E os sintomas mais comuns, isso tudo resolve, então é só ansiedade e raiva. Volto a falar, isso não fecha a questão, é algo muito amplo. O que eu tenho percebido é que, se fosse dar um percentual, digamos que 70%, 80% é ansiedade que tem ocorrido, pelo menos nos grupos que eu tenho trabalhado, nos atendimentos individuais que eu tenho feito. Mas a raiva, curiosamente, ela surgiu de um jeito bem mais intenso no grupo que eu terminei essa semana, porque a ansiedade, até mesmo como o próprio Luiz falou, síndrome de pensamento acelerado, a vontade da pessoa fazer as coisas num ritmo alucinante, tá?